quando eu tomei conhecimento da Ordem Molay, foi quando eu ingressei na maçonaria em 1957, em novembro. Ao entrar na biblioteca da loja, eu me deparei com uma revista Life em espanhol, revista publicada nos Estados Unidos, e justamente na página central havia um desenho onde aparecia os dois ramos da maçonaria norte-americana e as organizações paramaçônicas mantidas por essa organização. Havia a linha do rito de York, que é o mais usado nas lojas simbólicas, primeiro, segundo, terceiro grau, aprendiz, companheiro e mestre, e alguns graus filosóficos do rito de York, e também do grau 4 ao 33 do rito escocês antigo e aceito. Eram duas escadarias que chegavam ao ápice. Embaixo tinha um nicho onde estavam figuras humanas desenhadas das várias organizações paramaçônicas mantidas pela maçonaria americana. Onde estava lá as filhas de Jó, estava as jovens do arco-íris, Rainbow Girls. Aí eu vi que havia uma daquelas figuras, era um jovem com uma capa de Molay, e ali dizia Order of the Molay. E um relato da estrutura da maçonaria americana e com os seus órgãos ou instituições paramaçônicas. Eu me interessei logo por aquilo ali, mas passou os anos e eu verifiquei que não havia essa ordem no Brasil. Esperando que algum grão-mestre, que as lojas que tinham reconhecimento das grandes lojas americanas, trouxesse essa ordem para cá, para a nossa pátria, uma vez que ela beneficiaria os jovens. Quando eu recebi o grau 33, lá em Porto Alegre, na sede da grande loja, veio o soberano grande comendador do Supremo Conselho do rito escocês, do grau 33 do rito escocês antigo e aceito da maçonaria para o Brasil, o irmão Alberto Mansur, era o soberano comendador, que era a mais alta figura do rito escocês no Brasil. E ele veio com um grupo realizar a cerimônia do grau 33, foi lá na sede da grande loja em Porto Alegre. Eu e mais outros fomos elevados, enfim, fomos instituídos no grau 33. Aí houve uma festa com as famílias na Sociedade Leopoldina Juvenil de Porto Alegre. E lá, quando estávamos entrando na entrada do clube, eu ia entrando com a minha esposa e o irmão Mansur, Alberto Mansur, também estava entrando com a esposa dele, os outros membros do Supremo Conselho, enfim, o pessoal da grande loja, o grão-mestre e tal. E eu me aproximei do irmão Mansur, que tinha dirigido a cerimônia para conceder o grau 33, e perguntei, irmão Mansur, eu tenho uma curiosidade, existe nos Estados Unidos uma organização juvenil que seria útil para o Brasil trazê-la para cá, para a nossa pátria. Mas nenhum grão-mestre das grandes lojas do Brasil, que tinha um relacionamento reconhecido pelas grandes lojas americanas, cogitou, pelo menos que eu saiba, até hoje não trouxe essa ordem, a Ordem Molay para cá. E ele olhou para mim e disse assim, mas eu estou tratando disso aí, eu tenho seguido ido às reuniões do Supremo Conselho, grau 33 nos Estados Unidos, e lá eu comecei a fazer tratativa para trazer essa ordem. E eu já te convido para participar da primeira iniciação, que vai ser ali nesse mês, dia tal, lá no Rio de Janeiro.
nós vamos fundar o capítulo Rio de Janeiro número 1. Vai ser o primeiro capítulo de Demolei no Brasil e na América Latina. E realmente, quando chegou a época da iniciação, foram 100 jovens que foram iniciados lá no Rio de Janeiro, na sede do Supremo Conselho do Grau 33, lá em Jacarepaguá. E foi feita no templo do Grau 33, e o irmão Mansur, não havia nenhum Demolei, o irmão Mansur e o pessoal do Supremo Conselho então ocuparam as funções, o lugar dos oficiais de um capítulo. Aí então passamos para o templo, foi realizada a cerimônia da iniciação desses 100 jovens, foi instalado o capítulo Rio de Janeiro, número 1, a primeira diretoria do capítulo, da administração jovem, cujo mestre conselheiro primeiro foi o filho do Mansur, o Jorge Mansur, jovem, e o primeiro conselho consultivo. Depois teve um coquetel, uma cerimônia, enfim. Ele me falou, então, olha, como tu está interessado nisso, eu vou te nomear como delegado da Ordem Demolei lá no Rio Grande do Sul. Aí ele mandou um documento, um decreto, me nomeando delegado aqui no Rio Grande do Sul. E eu visitei a loja Fraternidade, do qual eu sou membro, e a loja Tiradentes, que eram as lojas que tinham da grande loja. O venerável da Fraternidade era o saudoso irmão Sérgio Chindo Santos. E o venerável mestre da loja Tiradentes Segunda, número 71, do Capão do Leão, era o saudoso irmão Luiz Carlos Moreira dos Santos, que por sinal era meu afilhado. Os dois aceitaram, assim, tranquilamente, com entusiasmo, deram muita força, no início da Demolei, principalmente, e aí a loja votou, concordando as duas lojas. Então, nós conseguimos os primeiros 7 jovens para ser iniciado no Rio, sendo que o primeiro que se inscreveu, todo o documento vinha dos Estados Unidos, era tudo em inglês, os Form 10, toda a documentação. Então, como o meu filho se interessou, foi o primeiro a se inscrever. Então, foi o primeiro Demolei, o Álvaro José de Souza Barcelos. E aí, nós mandamos essa documentação de 7 jovens para o Rio de Janeiro e foi aprovado e tal. E eles, então, foram de ônibus, os 7, até o Rio, pararam na residência de um irmão maçom lá, que já é falecido também, e ficaram mais ou menos uma semana lá. Aí fizeram a cerimônia, o capítulo Rio de Janeiro número 1, fez a cerimônia de iniciação e elevação ao grau iniciático e grau Demolei, para que eles viessem para Pelotas, no retorno, e estivessem aptos a transmitir os graus para os jovens, que nós já estamos começando a movimentar para conseguir novos membros. Eles voltaram, nós fizemos nas vésperas do Natal de 1980, nós fizemos uma ceia, um jantar belíssima, em que aí outros jovens também que já estavam se inscrevendo, que já tinham mandado a documentação para o Rio, Form 10, organizaram esse jantar. E eu disse que naquela noite nós estávamos lançando a Ordem Demolei no Rio Grande do Sul, aqui em Pelotas, e que desejava que ela se espalhasse para beneficiar a juventude. Feito isso, nós entramos em contato com o Rio, e o capítulo é dirigido pelo Jorge Mansur, o nosso conselheiro. Vieram 7 jovens do Rio, do capítulo Rio de Janeiro número 1, vieram a Pelotas em agosto, e aí se convidou as lojas todas, enfim, e se fez a cerimônia, também foi dirigida pelo pessoal do Rio, e alguns outros lugares, que só vinham 7, foram ocupados pelos jovens daqui de Pelotas que tinham sido iniciados lá, e algum outro foi iniciado por maçons, mestres maçons, em alguns cargos do capítulo. Aí foi feita a iniciação
do primeiro grau, desses jovens, mais ou menos 25, eu tenho lá a relação deles em casa ainda agora, lá nos arquivos. Então foi considerado fundadores do Capítulo Pelotas, tomou o número 3, foi o terceiro a ser fundado no Brasil. Os 7 primeiros foram ao Rio, e os 25, mais ou menos, que foram iniciados aqui no dia 29 de agosto de 1981. Quer dizer, foi 6 meses, mais ou menos, depois de ser lançada a Ordem Demolei, às vésperas do Natal, foi fundado, a ata de fundação já tinha sido feita, previamente feita, com a nominata dos iniciandos e dos que foram iniciados no Rio, considerados como os fundadores do capítulo. Foi empossada, instalada a primeira diretoria do capítulo, a administração, mais a do Conselho Consultivo, e com isso o capítulo começou a funcionar aos sábados de tarde. A loja patrocinadora, a Fraternidade número 3, cedeu o templo para as reuniões do capítulo. E aí foi desenvolvendo, aí foram convidando os jovens, foram chegando e sendo iniciados. E daqui saiu a ideia para Porto Alegre. Dali então foi se espalhando. Pelotas ajudou a fundar o capítulo Rio Grande, parece que Bagé também. Porto Alegre ajudou a fundar outros capítulos na região, da Grande Porto Alegre e outras cidades. E uns foram ajudando os outros. E Juí se espalhou para aquela região, Santana do Livramento, Santa Maria. Então, hoje temos uma boa quantidade de capítulos no Rio Grande do Sul. Daí começamos então a tentar organizar o capítulo, aquilo que a gente entendia na época que deveria ser feito. Mas a gente tinha bastante dúvida. Acho que todos os grupos iniciais, grupos primordiais, passam por esse tipo de dúvida. A gente não sabia muito bem o que fazer, a gente não sabia muito bem o que era a Ordem Demolei, a gente não tinha em quem se espelhar, a gente não tinha experiências passadas para se basear. E então criou assim a rotina, primeiramente a rotina de nos encontrarmos aos sábados, em horários muitas vezes diferentes. Teve época que a gente se reunia às 14 horas, teve épocas que a gente se reunia às 16 horas, teve épocas que a gente se reunia às 18 horas, até que a gente conseguisse encontrar um horário que fosse mais adequado para a maior parte do grupo. E daí então a gente começou, a pensar o que a gente poderia fazer enquanto capítulo. Mas a gente tinha várias dúvidas. Obviamente que a primeira questão foi organizar a capítulo. Entender a Ordem Demolei. Entender a Ordem Demolei é nós viajarmos num passado, dentro especificamente deste templo, onde foi quando tudo começou. Entender a Ordem Demolei é tentar escutar nos mais velhos, quem sabe o que nós vamos fazer no futuro. Quando eu aqui era ainda um guri e estava iniciando na Ordem Demolei, eu escutei de um maçom, eu me lembro como se fosse hoje, ele juntou no final de sessão uns 10 demoleis, e nós éramos naquela época um grande número, mas outros saíram da reunião e esse pequeno grupo de 10 ficaram. E ele disse para aquele número de meninos, ele disse o seguinte: vocês têm que entender que possuem uma missão. Vocês têm que entender que foram certamente escolhidos. Que um dia alguém de um outro plano escolheu para que você fosse um demolei.
E a partir daquele momento eu consegui entender que realmente nós tínhamos que ter uma missão. E a partir daquele momento a gente começou a pensar que tínhamos que fazer alguma coisa como Demolei. A partir daí eu comecei a fazer um trabalho diferenciado dentro da nossa instituição na Ordem Demolei. Eu passei por todos os cargos dentro do capítulo. Fui mestre conselheiro do capítulo Pelotas com muito orgulho, até por ser o primeiro capítulo do Rio Grande do Sul. E naquele dia que fui empossado mestre conselheiro, aquele tio apareceu na posse e me repetiu aquela mesma frase: entenda que tu tens uma missão. E aí começamos a fazer um trabalho, tentar fazer um trabalho diferenciado, onde verificávamos que tínhamos que aumentar o nosso número junto ao capítulo, que tínhamos que mostrar para os próprios maçons das lojas patrocinadoras que nós verdadeiramente não éramos somente um grupo de guri, mas sim certamente um grupo de jovens que queria fazer alguma coisa diferenciada. E a partir dali a gente começou a desenvolver esse trabalho junto à Ordem Demolei há alguns anos atrás. E depois, em seguida disso, eu tive a grata satisfação de ter sido convidado por os demais capítulos no estado para ser mestre conselheiro estadual. E aí começou uma outra missão. Que outra missão era essa? Era unir os demais capítulos no Rio Grande do Sul, trocar informações, porque naquela época o enriquecimento da nossa ordem vinha através desta troca de informações, desta troca de conceitos sobre a Ordem Demolei. E a partir daí a gente começou a fazer várias visitas. Eu obrigatoriamente comecei a fazer várias visitas, onde a gente conseguiu aumentar o número de capítulos dentro do estado do Rio Grande do Sul. Me lembro como se fosse hoje das nossas viagens até Porto Alegre. De Porto Alegre pegávamos um carro, iam com alguns irmãos de Porto Alegre até Caxias do Sul, um forte trabalho em Santa Maria, um forte trabalho em Uruguaiana, quando desenvolvemos um trabalho em Uruguaiana muito interessante para fazer acontecer o capítulo Uruguaiana naquela época. Bagé, a mesma coisa. Ou seja, era um trabalho de que tudo era novo, de que tudo era um início. E muito rico em conhecimento, muito fraterno entre todos os irmãos naquela época. E eu era um guri de 18 anos de idade, apaixonado pela ordem, apaixonado por essa coisa que vinha acontecendo. Naquele mesmo período, com 18 anos, 19 anos, também tive a grata satisfação de estar representando o estado do Rio Grande do Sul por 2 vezes, um num grande congresso no Rio de Janeiro, quando a gente acabou conhecendo o tio Alberto Mansur, que foi o idealizador dessa grande causa da Ordem Demolei no Brasil, juntamente com Cláudio Amar Lopes Barcelos, essa lenda viva da Ordem para o estado do Rio Grande do Sul, pessoa que é o Barcelos, que até hoje nós temos a satisfação de conviver, felizmente hoje dentro das lojas maçônicas da região. Eu sou de uma época em que os Demoleis trabalhavam dentro do templo, deste templo que estamos aqui agora. E naquele mesmo período, por alguns motivos, de que alguns maçons na época não entendiam que poderia um Demolei sentar no trono do rei Salomão, esse que eu estou aqui sentado, alguns daqueles maçons que entendiam que deviam patrocinar e ajudar a Ordem Demolei, sim.